senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Quando o colega falou na história do loteamento, dos lotes, das casas populares, eu até hoje não entendo como é que você começa a construir casas populares e que já tem aproximadamente, eu não sei se de 3 a 4 anos e as casas não ficam prontas. Eu não sei qual foi o motivo, eu não sei se é firma, a empresa que está fazendo, que não deu conta, como é que é isso. Agora, eu acho que em Medeiros Neto só vai acabar a história de distribuição de lotes e a distribuição de casas habitacionais só mesmo quando tiver uma cláusula nos contratos. Porque a gente sabe que a maioria das vezes que são dados às pessoas que às vezes necessitam, não todas, mas muito deles querem lotes, querem as casas para vender, fazer um objeto, aquilo de ganhar dinheiro. Eu acho que a mentalidade do brasileiro, assim, às vezes eu fico envergonhada, porque a mentalidade do brasileiro, ele quer se dar bem de alguma forma com alguma coisa. Ele quer tirar um dinheiro de qualquer forma em alguma coisa. Então, eu acho assim, que o loteamento, porque senão, o prefeito pode desapropriar o município de Medeiros Neto inteiro, mas nunca vai acabar com o setor habitacional, com a falta de habitação. Porque todo mundo quer uma casa, todo mundo quer um lote, mas todo mundo quer se dar bem, quer vender, quer ganhar um dinheiro. E eu acho que se fizer um contrato, e nesse contrato botar uma cláusula de reversão, eu tenho certeza que vai sobrar lote. Muita gente não vai nem querer os lotes nem as casas. Porque a cláusula de reversão, eu imagino assim, que se aquela pessoa foi selecionada, aquela pessoa necessita daquela casa, então se ela não ficar com aquela casa, retornará para a prefeitura para dar a outra família carente. A mesma coisa é o lote, porque eu acho que quem precisa de uma casa, quem precisa de um lote, quer construir uma casa, quer morar. Agora, se for dar a troco de voto, a troco de apadrinhamento político, Medeiros Neto vai ser desapropriada todo o seu município e nunca vai acabar com esse déficit habitacional. Isso é uma sugestão que eu dou ao executivo, de que coloque nos contratos uma cláusula de reversão. Se não ficar com a pessoa que foi doada, que merecia, que retorna para a prefeitura para dar aquela pessoa que precisa. Porque senão o município de Medeiros Neto vai ser desapropriado, isso nunca vai acabar. Eu acho que a gente tem que... É difícil, eu sei que é. Porque o que a gente vê todos os dias, a política brasileira é um estouro diferente, é uma bomba diferente. Mas eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. Pode ser por Medeiros Neto. Eu acho que está na hora de a gente fazer algo diferente, uma política séria, voltada realmente para aqueles que necessitam. Mas a gente tem que começar a fazer que essas pessoas entendam que um lote de terra, uma casa, não é para a pessoa se dar bem, para se armar como fala e se dar bem. É para a pessoa morar, é para ter ali os seus familiares, que às vezes tem gente morando debaixo da ponte, tem gente pagando aluguel, tem gente que aluga e não aguenta mais pagar o aluguel, é um desespero, que eu vejo todo dia batendo na minha porta, é invasão de casa. Eu tenho certeza, se colocar essa cláusula de reversão, Medeiros Neto vai acabar com o problema habitacional em Medeiros Neto. Eu espero que o senhor prefeito ouça minha sugestão e coloque nos novos contratos, que eu tenho certeza que esse déficit habitacional vai acabar. Questão aí, por favor, vereadora. Já que a senhora sugeriu isso, também eu sugiro ao prefeito que mostre transparência, principalmente nessas doações de 90 casas, a lista dessas pessoas que ganharam aqui na Câmara de Vereadores. Porque nós sabemos que teve gente que ganhou lá, a senhora já... Foi gente na casa da senhora, na minha, falando que foi 1, foi 2, que tem casa aqui no Nossa Senhora Aparecida, que tem mototáxi, que tem carro, e ganhou casa lá por apadrinhamento político. Como também tem lotes que ocorreu isso. Agora, a partir do momento que Medeiros Neto colocar essa transparência, bem claro, fulano ganhou essa casa e é casado com fulana, porque tem algumas dessas pessoas que moram em casas aqui, que não tem registro nenhum, e fala, não, eu não tenho casa. Na verdade, tem casa. Agora, não teve vergonha de ir ao CIATA e registrar sua casa.
e fala, não, pode procurar aqui no Ciata que eu não tenho casa nenhuma. Mas comprou casa no recibo, mas não teve coragem de fazer a sua escritura. Aí corre lá na assistência social, ou para se dar bem, consegue ganhar uma casa, consegue ganhar um lote, mas não tem coragem, o prefeito ou outros gestores também não tiveram coragem de colocar uma lista para o público de Medeiros Neto ver quem ganhou essas casas. Em um outdoor bem grande, legível, que aí eu queria ver, que na hora que mostrasse, fulano ganhou casa, e a sociedade vê que aquele fulano tem uma casa cá, mesmo que seja só no recibo, a sociedade iria em cima dele, iria em cima do prefeito, até ele sair, e aonde que cai a sugestão da senhora, uma cláusula de reversão. Eu gostaria também de pedir ao senhor prefeito que eu tenho visto o setor esportivo de Medeiros Neto muito deficiente. E, às vezes, eu vejo aqueles meninos, aquelas moças, aqueles jovens, subindo ali a avenida para ir jogar no ginásio de esporte. Eu vejo handebol, futebol de salão, vôlei. E, às vezes, eu fico impressionada com a falta, assim, impressionada com a boa vontade daquelas pessoas. Eu tive conversando com alguns rapazes, com alguns jovens, e eles me disseram que muitas vezes, para eles participarem de torneios fora, que eles pagam as próprias alimentações. Então, a gente vê a força de vontade desses jovens, e eu acho que o esporte hoje é primordial na vida de um jovem. Eu vejo aí quantas mães chorando seus filhos entregues à droga. Então, o esporte, ele ocupa o espaço, ele ocupa o tempo dessa juventude. Então, eu gostaria que o senhor prefeito tivesse, assim, um pouco mais de atenção para o esporte, que desse mais assistência ao esporte. Porque, na verdade, teve um dia que teve um grupo que foi em minha casa para me ajudar, que me deu vontade de sair com eles pedindo no comércio. Mas depois eu pensei, o comércio, ele já está saturado de tanta ajuda. Inclusive, uma das pessoas falaram, não, nós não vamos não, doutora, porque quando a gente vai, a primeira coisa que pergunta, e a prefeitura está fazendo o quê? A prefeitura financiou o quê? Deu o quê? Ajudou com o quê? Então, até assim, a gente nota que o comércio, ele está um pouco saturado nessas ajudas com esporte. Eu sei que eles têm ajudado, se procurar ajuda um pouco, mas a gente gostaria de uma atenção maior nessa área esportiva também, pelo Executivo. Eu gostaria também de pedir à presidência dessa casa, ao seu presidente, que se fosse possível, para que fizesse um ofício ao batalhão, para que viesse aqui uma pessoa responsável no setor, porque tem muita gente que está me procurando desesperado, porque as concessionárias de moto têm vendido a moto cinquentinha, dizendo que não precisa de habilitação, que não precisa de nada, que pode andar à vontade. Mas eles têm me procurado dizendo que estão sendo parados na rua pela polícia e dizendo que da próxima vez vai apreender essas motos. Então, eu, por curiosidade, fui pesquisar. Então, realmente, a cinquentinha, a partir de 2012, tem leis em cada estado, são diferentes. Por exemplo, na Bahia, pelo que eu vi lá, foi a partir de abril de 2014, que não é bem a habilitação que a pessoa tem que ter, mas a pessoa tem que ter uma autorização. E essa autorização, os papéis que exigem, é a mesma coisa de uma habilitação. Então, a gente gostaria a gente gostaria, assim, que viesse alguém aqui para explicar, que pelo menos, quando pegasse essas pessoas, lhe desse um prazo, porque a gente sabe também que o que eu imagino é assim, a moto pode causar um acidente, de repente alguém que não tenha uma habilitação, que nunca tomou aula, pode de repente causar um acidente aí, um transtorno maior, uma vida de alguém, mas eu acho também que a gente tem que ter essa relevância, porque a pessoa que me procurou falou, eu sou pedreiro, eu comprei para mim trabalhar, mas não estou podendo, porque se prende minha moto, o que é que eu vou fazer?
eu estou tentando juntar o dinheiro para me tirar a habilitação. Então, para a gente ver como é esse procedimento mesmo, o que é que precisa mesmo para a gente inteirar disso. Porque, na verdade, o que o rapaz me disse foi o seguinte, eu fui enganado, porque se eu soubesse que a concessionária, eu teria que ter habilitação, eu não tinha comprado uma cinquentinha, eu tinha esperado um momento, tirado a habilitação para depois eu comprar uma moto. E disse também que essas cinquentinhas agora já tem, normalmente, tem que ter placa, tem que pagar as mesmas taxas que paga uma moto normal. Mas, assim, a preocupação da gente, que não é só nisso, a preocupação é o cara deixar de trabalhar, que é aquele material de trabalho, mas tem que ter essa autorização. Então, que fosse explicado para a gente, para que a gente passe para as outras pessoas, como é realmente essa situação dessa cinquentinha. Então, por hoje é só. Muito obrigada.